E no primeiro trimestre foi falado sobre o Espírito Santo, sobre a fé pentecostal. Esses dias, sexta-feira, eu tive aqui com os adolescentes num programa de internet com eles, e eles perguntaram o que é um cristão pentecostal. Aí eu respondi, ali vou falar de novo aqui. Um cristão pentecostal é um cristão que crê na atualidade dos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar noutras línguas e na evidência continuada pelo fruto do Espírito Santo e pela busca incessante pela santificação. Esse é um crente pentecostal. Então alguém fala assim, para ser um crente pentecostal precisa ser batizado com o Espírito Santo? Não necessariamente, precisa crer na atualidade dos dons e no batismo com o Espírito Santo. Agora, ser batizado com o Espírito Santo já é outra coisa, já é outro passo, já é outra coisa, entendeu? Já é outra conversa, entendeu? O primeiro passo para você ser pentecostal é crer. Então, o primeiro ponto é o ponto da declaração de fé. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, na continuidade, o trimestre agora tem como escopo de estudo os dons espirituais, os dons do Espírito. E conectado com o primeiro trimestre pelo fato de que o batismo no Espírito Santo, ele é o revestimento de poder. Ele é um revestimento sobrenatural do poder de Deus na vida do crente. E uma vez revestido do poder de Deus, uma vez acreditando no poder de Deus, passa a ficar acessível a operação do Espírito Santo por meio dos dons espirituais. Os dons espirituais. Os dons espirituais, eles são categorizados na Bíblia para facilitar o entendimento. Não é a Bíblia que categoriza, é o estudioso que categoriza para a gente poder entender as diferenças das coisas. Os dons espirituais, ele é sistematizado por Paulo. Olha só, eu estou falando de dons espirituais e não estou falando de dons do Espírito. Entendeu? Estou falando de dons espirituais. Quando eu falo dons espirituais, eu estou falando de uma forma genérica, de uma forma geral. Os dons espirituais abarca, é um balaio que coloca todos os dons. Então, dentro do assunto de dons espirituais, o apóstolo São Paulo disciplina o assunto, categorizando-os em 3 principais textos bíblicos da sua doutrina. Primeiro, Romanos 12. Romanos 12 fala de dons espirituais, mas os dons espirituais arrolados em Romanos 12 é categorizado como dons de serviço. Lá vai falar de quem ensina, lá vai falar de quem pratica a liberalidade, é um dom. Lá fala da hospitalidade, é um dom. Hospitalidade é um dom espiritual que a pessoa então fala vários dons que é chamado dons de serviço dentro dos dons espirituais. Efésios capítulo de número 4 vai falar de dons ministeriais. Está dentro de dons espirituais, mas é chamado de dons ministeriais. Tem lá dons ministeriais, está lá. E ele mesmo deu um para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, doutores e mestres. São dons de ministério,
são capacitações para o exercício ministerial, diferente do dom de serviço. Diferente do dom de serviço, da prestação de serviço. Tem gente que tem... Então, de repente alguém tem um dom maravilhoso de trabalhar na cozinha da igreja. É um dom especial que a pessoa tem. É o serviço que a pessoa tem no reino de Deus. Entendeu? Aí ela desenvolve aquilo na casa do Senhor, dentro da ótica espiritual, pelo poder de Deus. Porque se você for fazer um trabalho de evangelismo da rua, precisa fazer uma sopa lá. Eu não sei fazer sopa. Eu não sei nem por onde começa. Mas tem gente que tem o dom especial para fazer. Entendeu? E aquele trabalho, aquela sopa que está fazendo ali, aquela comida, às vezes, eu posso ser o melhor evangelista da face da terra, aí eu vou pregar para a pessoa que está com a barriga roncando de fome, está doendo de fome, está gemendo. Irmãos, você já viu como é duro passar fome? Quando o almoço atrasa em casa, eu fico assim, desesperado. Então você vai evangelizar alguém com fome, pode ser o melhor pregador do mundo, ele não vai nem ouvir o que você está falando, irmão. Então você vai lá e forra, aí aquela sopa é uma bênção. Então é o dom de serviço combinado com outros dons, porque o dom não opera sozinho. Já viu? Antigamente, quando eu era novo convertido, às vezes eu ouvia alguém, a gente sempre ouve as coisas, né? Mas eu ouvia assim, fulano tem os 9 dons do Espírito. Não é? Mas o dom, ele serve para a edificação do corpo de Cristo. E a natureza dos dons é que os dons, ele operam simultaneamente e ele opera interagindo o corpo de Cristo. Então, o dom da recepção, a igreja precisa ter o dom da recepção. Por exemplo, chega o ímpio, o não crente, o inconverso, o impenitente chega, né? Uma pessoa que não é crente, não é evangélica, chega na igreja. Irmãos, ali aquela recepção, aquele acolhimento. Tem gente que pensa que o dom da hospitalidade é só o dom de colocar a gente para dormir na tua casa. Ah, irmão, pelo amor de Deus, a gente precisa ter uma visão maior. Às vezes o dom da hospitalidade é o dom que nós praticamos aqui no culto para receber um crente aqui, um não crente. Então o pastor pode ser um Billy Graham na vida de pregador, mas se uma pessoa não for bem acolhida, então quando é que começa a ganhar alma? Quando é que a alma começa a ser ganha? Da hora que bota o pé para dentro daqui. No estacionamento, recebe, o jeito que recebe aquela coisa. E não é qualquer um que faz as coisas. Então, a operação do dom ela é tão maravilhosa que o Espírito Santo vai trabalhando em cada um para colocar cada qual no seu devido trabalho. E é no trabalho que a gente sente que está fluindo em nós a soberana vontade de Deus. Tem pessoas que têm um dom especial para trabalhar com adolescente, com criança, com ensino, com várias áreas da igreja. E ela se realiza, se completa, se preenche naquele trabalho. Tem o dom que é o dom de servir, só de servir, de estar ali, servindo, pegando uma coisa, pegando outra, assessorando, correndo para lá e para cá, e é uma coisa, porque a coisa funciona. Você viu como que tem gente que, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Você já viu cada coisa que é feito na igreja? Cada coisa que é feito na igreja, tem coisas que é feito na igreja que se fosse pagar não tem dinheiro que chega. A igreja, acontece cada coisa aqui, irmão, que se fosse fazer isso dentro de uma empresa de fins lucrativos, tinha que ser uma mega de uma empresa. Não, olha só na pandemia como que a gente está se virando. Você percebe que as nossas transmissões estão cada vez melhor?
Eu já tô chamando nossas transmissões de TV ADI Itatiba. Está virando televisão. Nós quase tem um estudo de televisão aqui na igreja. Agora, quem pensa, rapaz, o pessoal que trabalha na Rede Globo, que trabalha no SBT, que trabalha com essa tecnologia, deve ganhar uma grana preta. Aí quando chega aqui, fala assim, procura, vê o Henrique desse tamanho assim já, adolescente, está tomando conta disso tudo, né? Alguém, olha só, quem aqui imagina, deve pensar assim, meu Deus, deve ter um engenheiro aqui, deve ter um gigante aqui ganhando 1 milhão por mês. Chega aqui, tem um jovem cheio do Espírito Santo, que Deus já vai enchendo ele do Espírito Santo, para fazer certas coisas de maneira especial e com a qualidade, irmão, primorosa. Isso é operação de Deus na igreja. Cada um desenvolvendo a sua parte e o trabalho do reino vai sendo construído pela operação de Deus. Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui circulando em torno, fazendo uma observação geral, como que a igreja funciona e como que os dons operam, porque dá a impressão que dom é só o dom de revelar. Dá a impressão, as pessoas confundem os dons espirituais. Parece que dom na igreja é dom de profetizar. E o irmão que coloca um banco desse nas costas e carrega de um lado para o outro, parece que isso nem dom não é. Mal sabe a pessoa que muitas vezes o dom de carregar banco ganha mais alma do que um dom de profecia. Às vezes o dom tem certos dons que às vezes, e o próprio Paulo fala disso, aquele membro que parece insignificante, experimenta viver sem ele para você ver. Paulo fala isso, experimenta viver sem ele para você ver. Parece que você não serve para nada, é um apêndice. Então os dons, primeiro eu falei dons de serviço, dons de ministério, por exemplo, o dom de ser pastor. Você pensa que alguém fala assim, para ser pastor é só falar bonito, é só ter uma lábia muito boa, não é assim? Que às vezes a gente ouve falar por aí. Então experimenta vir ser pastor um dia na tua vida para você ver. São coisas que você só faz se Deus te outorgar, se Deus te dá. Por isso que a Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado. Entendeu? Dom de ministério. Então nem todo mundo serve para ser pastor. E não está dizendo que pastor é maior do que o diácono ou menor, não. É a ação do Espírito de Deus. Então, Efésios, Paulo disciplina e explica para a gente o dom de ministério. E em 1 de Coríntios 12, que é onde nós estamos aqui, Paulo disciplina os dons do Espírito. Então eu falei dons espirituais, e dentro de dons espirituais eu falei dons de serviço, dons de ministério, dons de serviço, Romanos 12, dons de ministério, Efésios 4, e dons do Espírito, 1 de Coríntios 12. Então são 3 categorias de dons espirituais: serviço, ministério e espírito. Tudo bem? Glória a Deus. E dentro do dons de espírito, do dom do Espírito, também há uma categorização, que é onde nós estamos aqui: dons de revelação. Dentro dos dons de Espírito. Primeiro, dons de revelação. Depois, dons de poder. E terceiro, dons de expressão ou dons de elocução. Então nós temos uma visão ampla, depois nós temos uma visão, nós temos uma conceituação ampla, depois nós temos uma conceituação mais fechada, e dentro do dom de Espírito nós temos os dons de revelação, os dons de elocução e os dons de poder. São esses 3 tipos de dons dentro dos dons de Espírito. Agora, quando Paulo está explicando sobre o dom do Espírito,
Ele está dizendo que os dons do Espírito funcionam, operam, trabalham na igreja para a edificação. Para a edificação. Então o dom, ele trabalha em função da edificação do corpo de Cristo. Então o dom só serve se for para a edificação do corpo. Então, por quê? Porque nós precisamos tomar, os dons espirituais também é um terreno escorregadio e perigoso, que precisa ter entendimento quando no trato dos dons, na observação dos dons, porque os dons do Espírito, são dons que causam bastante impacto e deixam as pessoas impressionadas. E por causa disso, muitas vezes o Satanás, que se transfigura em anjo de luz, a Bíblia diz que o diabo se transfigura até em anjo de luz. Entendeu? Que Satanás também se vale do instrumento da falsidade. Então, quando é que você vê o dom espiritual? Ele tem que funcionar, ele tem que operar em função da edificação da igreja, e não para promoção pessoal. Quando você vê alguém se promovendo, se projetando em função do dom espiritual, você já pode começar a colocar o pé atrás. Como diz o saudoso pastor Alfredo Requidal, quanto a essas coisas eu fico com os dois pés atrás. Não é nem com um, são com os dois. Vocês entenderam? Então, os dons espirituais, ele não, você vê às vezes, o dom espiritual não serve para promoção e marketing. O dom espiritual não pode ser instrumentalizado como meio de chamariz. Não, é que as pessoas vêm, são atraídas. Nós não somos atraídos por dom nenhum, porque o dom não serve para isso. O dom serve para edificar a igreja. O dom serve para edificar a igreja. E o dom é dado a cada um para o que for útil. É o que está aqui. De tal modo que nós não, como o dom é dado e distribuído a cada um para o que for útil, não existe dom que seja maior, que não tem hierarquia de dom. Ah, o meu dom, ele é um dom mais bonito que o teu. Ah, o meu dom é o dom mais feio do que o teu. Ah, o dom do fulano, isso é que é dom, hein? Ou o dom dele é o dom que tem mais proeminência, tem mais destaque. Não. Por quê? Porque o dom não opera sozinho. O dom não opera independente. Você já viu gente independente? Tem gente que... tem, irmão, vou falar o dom independente. A pessoa profetiza, ele não frequenta igreja, ele não tem submissão pastoral, e ele recebe as pessoas na casa dele para orar e profetizar pelas pessoas. Você já viu esse tipo de coisa? Tem gente que... Então, aí é o dom operando independente, de maneira solitária. É o dom operando... É uma operação solitária. Então, quando eu vejo a operação solitária do dom, eu já fico assim, preocupado, porque aí está um perigo muito grande. Eu não estou dizendo que é de Deus, que não é de Deus, eu estou dizendo que é Bíblia. E se vocês quiserem se dar bem na vida, vamos na Bíblia. Ah, não, vamos lá, porque o fulano ora e tal. Só que não tem pastor, não tem autoridade sobre ele, porque a igreja tem governo. A igreja de Deus tem governo, irmão. A igreja de Deus tem doutrina. A igreja de Deus tem instrução. A igreja de Deus tem ordem. A igreja de Deus tem decência. Agora, e tem gente que quando chega numa igreja do tipo da nossa assim, fica até com medo de profetizar. Tem medo de profetizar por quê, irmão? Eu aceito, se for de Deus, eu aceito profecia. Quem aceita a profecia de Deus aqui? Eu aceito. Se for de Deus, eu estou dentro. Agora, se não for, te cuida. Porque a casa vai cair para o teu lado, porque aqui não é lugar que a gente engole qualquer coisa também não.
Então nós queremos o que é de Deus. Agora, por que o dom opera fora da autoridade de governo da igreja? Por que a pessoa... Por quê? Porque ela não quer ser censurada, ela não quer prestar conta. Ela não quer ser chamada na chincha, como se diz por aí. Vem cá, rapaz, ó, o que você está fazendo? O que é isso aí que você disse? Você tem que dar conta do que você disse. Ah, não, eu falei, nem lembro do que eu falei. Ah, nem lembra do que falou? Você já viu essa história? Ah, ninguém tem o direito de julgar. Irmão, ninguém tem o direito de julgar. Mas quando se trata de dom espiritual, a Bíblia nos dá o dever de julgar. Meu Deus do céu, como que Deus é inteligente quando fez a Bíblia? Quando fez a igreja dele? Eu não tenho direito de julgar nenhum de vocês aqui. Eu não estou aqui para julgar vocês. Mas quando se trata de dom espiritual, não é que eu não tenho direito. A Bíblia me coloca o dever de julgar. Você tem que julgar, irmão. Conferir na Escritura. Tem que ver se a conta, faz a conta de novo aí, ver se essa matemática está batendo. Porque senão nós vamos ser levados pelo engano. Nós temos o dever de julgar. Mas aí fica aquele policiamento. Não tenho o dever de julgar, não sei o quê. Então fica uma coisa esquisita. Então o dom, ele não opera de maneira solitária. O dom não opera de maneira independente. O dom opera no corpo, na igreja. O dom opera para a edificação da igreja. Tem uma finalidade, tem um porquê de Deus. Tem uma motivação de Deus. E o dom, ele precisa ser respaldado. O dom precisa ser respaldado pelo fruto. A Bíblia diz, pelo fruto os conhecereis. É pelo fruto, porque tem gente aos borbotões por aí, pulando, sapateando, fazendo um escarcéu e todo mundo embalado achando que é de Deus, quando na verdade você vai ver a vida do camarada, você vai puxar capivara, está mais sujo do que tudo. Pelo amor de Deus, tem misericórdia. Está mais sujo do que tudo. Então que Deus tenha misericórdia para nós entendermos como funcionam as coisas. O dom precisa ser respaldado pelo fruto. Não é para o dom que eu devo olhar, é para o fruto. A pessoa tem vida com Deus. A pessoa está em comunhão com a igreja. A pessoa tem uma vida de santificação, tem nome limpo, tem ficha limpa. Tem que ter ficha limpa. Então é duro. Então, dentro dessa dimensão de operação, nós precisamos colocar os pingos nos is, porque nós acreditamos, eu acredito. E é porque eu acredito que eu não entro em qualquer barca furada por aí. Entendeu? Então nós temos que ter essa ideia. Dons de revelação, que são dons imprescindíveis para os dias que nós estamos vivendo, dom de revelação. E a palavra revelação, a revelação, olha só, os nossos olhos enxergam o que está diante de nós. Os nossos olhos contemplam a realidade que está aqui presente. Eu estou vendo vocês, eu estou vendo o banco, você lê a Bíblia. Agora, a revelação de Deus é uma capacidade de você penetrar, de você entrar nos mistérios das coisas e você conseguir entender o que está além da própria realidade que se apresenta. Porque nem tudo que se apresenta diz que nem tudo que brilha é ouro. Por isso que a igreja precisa ser caminhada e por isso que Deus opera na igreja pelo dom de revelação. A igreja precisa ser dirigida pelo dom de revelação. Porque a Bíblia diz que em parte nós vemos e em parte nós profetizamos. Ou seja, nós mais sabemos ou menos sabemos? Nós menos sabemos, irmãos. O que a gente sabe é um fragmento da realidade.
O que a nossa consciência consegue captar é um fragmento da realidade. Você olha para uma pessoa. Às vezes você conversa com uma pessoa, está te contando uma história. E no meio e ao contar a história, ela te conta a história. Ora, a pessoa está me contando uma história. Para mim aquilo é verdade. Eu olho o semblante, às vezes a pessoa chora no meio da história. Vai ver aquilo é tudo mentira. Vai ver aquilo é tudo papo furado. Mas eu estou ouvindo ali, eu não sei se aquilo é verdade ou se não é verdade. Por quê? Porque a nossa ignorância a respeito da realidade, ela é tamanha. Onde é que está a verdade? Sabe qual que é a maior pergunta de todos os tempos, de todas as eras? A pergunta que os filósofos, os maiores filósofos, as mentes mais brilhantes que já existiu aí na humanidade, até hoje, se debruça para tentar responder: quem sou eu? A gente não sabe nem quem é a gente. Como é que eu vou saber das coisas? O que a humanidade já conseguiu por meio da... a ciência é um método de observação, um método de obtenção de conhecimento, não é assim? É um método de obtenção de conhecimento, a ciência. Olha o tanto que a ciência avançou. Mas quanto mais a ciência avança, qual que é a grande verdade? Que a gente não sabe quase nada. Entendeu? A ignorância nos dá até uma falsa percepção de que a gente sabe de alguma coisa. Eu estou tentando dizer para você, eu estou tentando rodear o assunto com vocês, para a gente contemplar o assunto da maneira correta, para falar da revelação. Eu estou falando assim, olha o tanto que a ciência, agora o coronavírus mesmo, uma doença nova, uma doença que se apresentou aí no mundo como uma nova versão dessa doença que já existia, que pegou o mundo de assalto, que abateu aí milhares de pessoas aí mundo afora. Só no Brasil quase 400 mil pessoas já foram aí, tal. Mas em um ano os laboratórios, os cientistas se debruçaram, os maiores laboratórios de pesquisa do mundo, em um ano se debruçaram e mandaram bala e fizeram a vacina. Isso é um feito extraordinário da humanidade, baseado no conhecimento. Agora, quanto mais o homem conhece, mais ele sabe que não sabe. Quanto mais você descobre, quanto mais você conhece, mais ignorante você fica. Você se vê como mais ignorante. Quanto mais você busca Deus, menos você sabe que você precisa de Deus. Quanto mais você busca Deus, mais pecador você se sente. Você já parou para pensar nisso? Quanto mais você se santifica, mais pecador a gente se sente. Quanto mais puro você fica diante de Deus, a gente vai ficando mais sincero, mais sensível à santidade de Deus. Porque na medida com que Deus é infinito, nós somos o contrário, nós somos finitos. A nossa mente é limitadíssima. Entendeu? Nós somos limitadíssimos. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você conhece a Deus pelas escrituras, pela experiência, pela vida, quantos anos a gente precisaria viver para conhecer a Deus? Rapaz, eu conheço a Deus, mas ao mesmo tempo eu percebo que quanto mais eu conheço, eu não sei nada de Deus. Dentro da matéria que você é profissional, suponhamos que você é um mecânico, você se especializa num negocinho assim para consertar certo tipo de equipamento, mas dentro da área que você trabalha, você tem assim, é infinito a tua ignorância dentro da área que você trabalha. Se você é um médico, os médicos se especializam em oftalmologista, ele vai saber só de olho. Mas dentro do olho que ele estuda, ele ainda não sabe nada. Ele se vê como um pleno ignorante, porque ele sempre precisa estar aprendendo alguma coisa nova acerca daquilo.
Um construtor um pedreiro que constrói casa, sempre tem um método novo, sempre tem uma tecnologia nova, sempre tem uma coisa nova, sempre tem alguma coisa nova para saber. Sim ou não? Então, do que a gente sabe, na verdade, nós não sabemos. Porque até o que a gente sabe, ele se torna obsoleto. Você pega uma pessoa que era o AIS da informática há 20 anos. Será que aquele conhecimento, se não for atualizado, se a pessoa não se empreender, não sei o quê, será que ele corresponde às demandas de hoje? Então, dentro do campo da ciência, da tecnologia, de todo o conhecer do ser humano, o ser humano nunca soube tanto como sabe hoje, mas ao mesmo tempo também nunca foi tão ignorante, porque quanto mais ele sabe, menos ele sabe. E por quê? Por causa da limitação da nossa cabeça. Você já viu que a gente vive na era das especialidades? Você já viu que a gente vive na era de que você precisa dar para tudo? O que acontece? Coisas que antigamente... tudo hoje é uma doença, tem um nome, você tem transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, não sei o quê. Aí você vai dando nome para as coisas. Então é um universo de especialidades, ou seja, cada vez mais você se concentra em saber sobre pouco, porque aquele pouco já é o muito para a tua própria cabeça. É por isso que a igreja precisa do dom de revelação. Porque qual é a matéria de saber da igreja? Qual é a dogmática da igreja? A dogmática da igreja a Bíblia diz, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Se nas matérias terrenas, se no empreendimento de saber de coisas dessa terra, se nas ciências humanas, a gente já não sabe nada, que dirá quando se trata das coisas de Deus? As coisas de Deus, porque a forma de obtenção do conhecimento, como que eu obtenho conhecimento? Eu obtenho conhecimento por meio da ciência, e a ciência estuda o quê? A ciência estuda os padrões que existem no universo. O que eu estou querendo dizer com padrões? Você observa o evento, por exemplo, a ciência precisa saber de um evento, então ela repete aquele evento, repete o evento, e na repetição você presta atenção, você observa o comportamento de certas coisas a repetição daquilo, e aí você começa a tomar nota de como que aquela coisa se comporta. E aí você vai extrair daquilo o conhecimento, por meio da dedução, por meio da inferência, você vai obter o conhecimento. Agora, como que se obtém o conhecimento de Deus? A ciência tem instrumentos para poder identificar Deus? Existe meios de observação acerca de Deus? Então, o conhecimento de Deus, ele advém. O conhecimento de Deus, ele executa por meio da revelação e por meio da iluminação. Como é que eu sei acerca de Deus? Como é que eu sei acerca de Deus? Como é que se sabe acerca de Deus? É por isso que tem os dons de revelação. Sem os dons de revelação, você já viu? Às vezes eu fico assim, estarrecido de ver. Eu fico. Às vezes você pega uma pessoa que tem uma constelação de diplomas. Ele
ele é advogado, é médico, tem cursos, fala vários idiomas, mas quando se trata da Bíblia e das coisas de Deus, ele é um analfabeto. E ele ainda fala, eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo entender. Aí você pega uma irmã do círculo de oração, às vezes eu vejo aqui as irmãs, notadamente com baixíssimo estudo, escolaridade, mas quando abre a boca, é de uma sabedoria. E essa sabedoria não é sabedoria que encontra nos livros. Porque tem gente que pensa, irmão, a pessoa começa a estudar, começa a ficar besta. A pessoa começa a estudar, começa a ficar arrogante. Ela começa a ler livro, não sei o quê, começa a ficar bobo. Começa a fazer faculdade, já começa a usar aqueles termos, já começa a querer lacrar todo mundo. Lacrar tá usando a palavra lá. Começa a querer assim, corrigir, começa a querer vir com aquela coisa, porque agora, é que nem, às vezes eu vejo alguém que começa a estudar direito, aí nos primeiros anos, qualquer coisa ele já fala em meter um processo em alguém. Ele está assim seco para pegar logo a ordem, o credenciamento da ordem para dar um processo em alguém. Ele quer processar. Não, porque eu meto um processo? Porque isso dá processo? Porque dá indenização? Ai, meu Deus do céu. Tem misericórdia. Aí eu falo assim, meu amigo, o Silvio Santos não tem estudo nenhum e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. O Bill Gates não fez faculdade e é o Bill Gates. Tem um monte de camarada aí que sequer terminou o ensino médio. E por quê? Porque nem todo conhecimento vem desse método formal aí que aprende nas escolas. Às vezes você pega uma pessoa que não sabe fazer um cálculo de engenharia. Você já viu como funciona a cabeça de um carpinteiro, pastor Messias? O carpinteiro, você joga um projeto de um telhado, ele olha assim, aquela cabeça dele é uma cabeça que tem uma engenharia geométrica na cabeça dele. E se você falar, mas onde você estudou para você conseguir fazer uns contornos, um telhado tão complicado desse jeito? O camarada nunca pôs o pé numa escola. Porque precisa entender que é um método de conhecimento que se aprende numa escola. E esse método é só um método, irmão. Isso não te faz nem inteligente. Método nem te faz inteligente. A inteligência não depende de método. Porque eu conheço um monte de gente que nunca pôs o pé numa escola e é inteligentíssimo. Sabe de coisas, é terrível naquilo que ele faz. Por causa do conhecimento que ele aprende com a vida, porque a vida também é uma escola terrível e uma escola muito boa. A sobrevivência te faz desenvolver conhecimento terrível. Então eu estou falando aqui, e tudo isso aqui eu estou cercando o dom aqui, estou cercando o dom de revelação. Por quê? Porque o conhecimento que vem de Deus é o conhecimento que se obtém por meio da revelação. É o conhecimento que se vem com o joelho no chão. É o conhecimento que você tem com o coração quebrantado. É o conhecimento que advém dos momentos difíceis e das provações que a gente passa, da prova. Prova não é o que o professor aplica para o aluno? Não é assim? O professor dá a lição e depois fala, eu dei a lição, ensinei esse bimestre. Agora semana que vem, quinta-feira, vai ter prova da lição que eu dei. Aí Deus dá a prova e depois a gente aprende as lições com a prova. Não é assim? Quanta coisa você não aprendeu nos momentos mais difíceis, nos momentos mais esmagadores, nos momentos mais que te arrancou lágrimas, momentos em que você se viu sem saída, momentos em que você se viu sem
em aperto, momentos em que você se viu em estado pleno de agonia e angústia, momentos em que você estava numa sala de cirurgia, num corredor de hospital, momento em que você viu um filho sofrer, momento em que você teve em situações de aperto, e você ali, naquela circunstância, momento em que você viveu um problema terrível, que você via que um lado o dinheiro não resolve, o amigo não resolve, o pastor não resolve, nada resolve, e que você precisou depender de Deus, e que aquilo tudo te fez, porque dá a impressão que a revelação é alguma coisa assim que vem, você fica assim, recebendo revelação como o povo recebe espírito por aí. Não é isso. Tem gente que fala, não, o dom do conhecimento e da sabedoria é um dom que você recebe assim, tô cheio aqui, tô sabendo de tudo. Não, irmão, às vezes o dom do conhecimento e da sabedoria, ele advém das experiências de fé que a gente tem durante as peregrinações no deserto. Por isso que um crente maduro e abalizado, ele instrui um novo convertido pelo conhecimento que ele tem de vida. Por isso que você experimenta sentar para conversar com um homem de Deus para você ver. Um homem de Deus, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Um homem de Deus não precisa, com poucas palavras. Um homem de Deus, ele fala mais não falando do que outra coisa. Uma pessoa que tem experiência com Deus, é na maneira dele viver, no jeito que você conversa com a pessoa, o comportamento dele, o jeito dele, sabe? As poucas palavras que ele fala representa muito. Enquanto tem gente que fica assim numa verborragia, fala com discurso, com argumento, com isso, com aquilo, tentando convencer. Não é assim? As pessoas elas se acham que precisam ter uma boa argumentação. E aí eles argumentam. Tem gente que confunde conhecimento com estatística, com informação. Ele decora lá um negócio, ele decora um versículo da Bíblia. Tem gente que... Eu decoro o versículo da Bíblia. Às vezes eu leio o versículo da Bíblia só para decorar. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela é mais do que uma memorização do texto. Uma mente boa, uma mente treinada, decora uma centena de versículos. Mas a revelação não vem da decoreba. A revelação veio de uma experiência com Deus que ocorre nas horas difíceis. Moisés viu a sarça ardente no meio do deserto, depois de 40 anos de solidão. Então, tem gente que olha só para a sarça, mas não olha para os 40 anos de deserto. Tem gente que só sabe, e aí quando olha para a sarça, fala, nossa, como que Deus operou na vida dele. Nossa, olha o que... Olha, irmão, pelo amor de Deus. Você esquece dos 40 anos, do tanto que demorou para chegar ali. E aí você acha que o dom da revelação é assim, é aquela coisa que vem no transe. Não, a pessoa está energizada. Não tem nada disso não, irmão. A vida é ali na hora que você é esmagado, feita azeitona. Não é o Getsemane, que aprensa a azeitona até sair ali, até sair o azeite. Tem gente que pensa que, eu quero ser cheio da unção de Deus. Então experimenta Deus te apertar até sair o caldo do azeite. Aí vai manifestar a unção na tua vida. Porque na hora, a Bíblia diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E as mais lindas melodias foram feitas na escuridão.
Então precisa entender as coisas, irmão. Que você lê aqui, já acha, não, vamos fazer um congressão aqui, aí a pessoa pula, voa. Você sabe que eu gosto dessas coisas. Eu sou empolgado, irmão. Eu sou empolgado. Eu gosto de fazer movimento. Eu gosto de agitar o pedaço, eu agito. Só que eu agito o pedaço, mas eu agito, falei, Senhor, eu estou agitando aqui. Agora, quem faz o milagre é o Senhor. Quem vai avivar é o Senhor. Quem vai dar vitória é o Senhor. Quem vai operar é o Senhor. Eu corro atrás, eu faço aonde a minha força humana dá. Agora, tem coisa que é Deus, irmão. Entendeu? Nos mais belos hinos e poesias, diz que a Frida Vingre estava fazendo missão no Nordeste, e aí ela estava grávida, teve o bebê, passado alguns dias o bebê morreu, e ela precisava enterrar o bebê. E aí o padre da cidade não deixou ela enterrar o bebê, porque ela não era de profissão católica. Você não é aqui nesse cemitério, a gente só enterra católico. E então ela teve que ir de a pé levar o bebê nos braços morto para a cidade vizinha, de a pé para uma cidade vizinha, onde lá tinha um cemitério onde podia enterrar pessoas de outra fé. E no meio do caminho, segundo a história, tem a história dos hinos da harpa. No meio do caminho, ela pensou algumas vezes em desistir e perguntar por que ela precisava passar por tudo aquilo. Mas e conforme ela caminhava, o Espírito de Deus deu um hino. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei. Comigo vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. A gente canta esse hino, mas não sabe quanto ele custou para chegar no coração daquela mulher. A gente não sabe quanto custou para chegar no coração. Então é fácil às vezes a gente falar da boca para fora, porque a fé, o conhecimento, a igreja, louvado seja Deus, está edificada no sangue dos heróis que vieram antes, que não tiveram a sua vida por preciosa. E muitas vezes nós somos crentes mimados, que, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo de uma pressão social sobre a igreja aqui brasileira. E eu quero ver cadê o povo do reteté, do remifly, o povo do pula-pula. Cadê o povo? Porque é na hora que vem o decreto, é na hora que vem a peste, é na hora que vem a dureza, que a nossa fé vai ser provada. E eu quero ver o que vai acontecer. Mas de uma coisa eu sei, que Deus está peneirando o negócio. Aleluia. Que Deus está padejando. Louvado seja o nome do Senhor. E que quem é fiel, quem é aroeira, quem está na presença de Deus, quem tem verdade, quem tem sinceridade, vai prevalecer. Aleluia, louvado seja Deus, independente da circunstância. Os dons de revelação é a maneira como se manifesta o conhecimento de Deus na igreja. E aí tem aqui a sabedoria, o conhecimento. Interessante que 21:15 de São Lucas fala assim: quando as autoridades pegar você e você tiver que... Está lá, vamos ver aqui, Lucas 21:15. Que é onde está...
Lucas 21:12 até o 15. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, e entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome, e vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Está vendo? Não adianta, Jesus está falando, quando as autoridades te pegar e te levar preso, não adianta você falar, não, eu vou esfregar na cara do delegado o artigo 5º da Constituição, que diz que me garante o direito de culto, a liberdade de expressão da minha fé e a inviolabilidade do local de culto. Eu vou falar para ele lá, vou exigir o cumprimento da arte. Não, irmão, é que ele está falando aqui, ó, que não é para você premeditar o que você vai dizer, não é para você preparar nada, não. Você vai chegar lá e vai falar na autoridade. Deus vai dar boca, aleluia, e sabedoria irresistível, e ninguém vai poder falar nada, porque Deus vai te dar autoridade. Está aqui, ó. Sabedoria, conhecimento e discernimento dos espíritos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe.